A palavra de Deus em Lucas, capítulo 8, versículo 34 a 39, vai nos dizer o seguinte: Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Este episódio da Bíblia nos conta sobre o endemoniado Gerazeno. A Bíblia nos relata que Jesus ia a caminho desta terra, a terra dos Gerazenos. E nesta caminhada ele depara-se com o endemoniado. E quando este endemoniado viu Jesus, prostra-se diante de Jesus e ele exclama: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não nos atormentes. Então este endemoniado, quando viu Jesus, o pleno Deus e o pleno homem, aquele na qual a humanidade habitava nele, rogaram-lhe para que não os atormentasse e prostraram-se diante de Jesus, porque os demônios reconhecem quem é Jesus. Quando Jesus se aproxima, eles reconhecem qual era aquela entidade que estava a se aproximar e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. A Bíblia nos relata que este mesmo endemoniado andava nu, não tinha roupas, não vestia nada. A Bíblia nos diz que esse endemoniado habitava nos cemitérios. Então, era um estado que esse homem se encontrava completamente destroçado, completamente destruído. Este homem perdeu a sua humanidade, perdeu a sua capacidade de ser humano. Mas quando ele se depara com aquele que é completamente humano, com aquele que é a originalidade do que é ser humano, eles rogam, eles dobram-se diante dele e dizem: Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste já atormentar-nos. Então, naquele momento, este homem endemoniado disseram isso porque Jesus rogou, Jesus disse, ordenou para que os demônios saíssem daquele corpo. Então, neste preciso momento, estamos diante de um episódio em que Jesus depara-se com um homem completamente perdido, com um homem que perdeu completamente a humanidade, com um homem que perdeu completamente o bom senso. Por quê? Porque aquele homem já não agia por si mesmo, mas agia consoante aquilo que os demônios faziam com que eles, ou seja, induziam aquele homem a fazer, levavam aquele homem a fazer. Então, neste preciso momento, este homem está completamente fora daquilo que são as suas capacidades mentais. Por quê? Porque ele estava completamente dominado pelo demônio. E neste preciso momento, neste capítulo 8, nós nos deparamos com uma situação que acontece com muitos de nós. Muitos de nós estamos presos, muitos de nós perdemos a humanidade, muitos de nós não conseguimos mais ter o bom senso. Por quê? Porque nós estamos presos em alguma coisa, nós estamos presos a algum vício, o maligno nos domina. O mal está completamente habitado dentro de nós, está completamente entrosado a nós, que nós não conseguimos, por nós mesmos, nós não conseguimos nos libertar. Mas quando nós nos deparamos com aquele que é o pleno ser humano, aquele que tem a humanidade plena em si, que é Jesus Cristo de Nazaré, não tem como o mal permanecer em nós. Quando ele decide nos libertar, não tem como mais o mal nos causar dano algum. E este homem estava completamente endemoniado. A Bíblia diz que os homens tentavam prendê-lo, os homens tentavam agarrá-lo com grilhões e correntes, mas a Bíblia diz que ele era tão forte que ninguém o conseguia prender. Ele era tão forte que rebentava as correntes. E quando impelido pelos demônios, ou seja, quando ele era completamente possesso pelos demônios, os espíritos maus o induziam até ao deserto. Os espíritos maus o induziam até num lugar que não tem habitação nenhuma, um lugar que não tem ser humano nenhum, um lugar completamente vazio, completamente seco, completamente desprovido de humanidade, que é o deserto. E muitas das vezes acontece conosco isso. Quando nós estamos habitados por um mal, quando nós estamos consumidos por um mal, quando nós estamos viciados em alguma coisa, quando nós somos dominados por algo que não glorifica a Deus, muitas das vezes nós nos afastamos, muitas das vezes nós nos ausentamos, muitas das vezes nós preferimos estar num lugar só. Por quê? Porque nós temos vergonha
vergonha, porque nós temos medo, porque nós reconhecemos que nós falhamos e não queremos sair daquela situação. Muitos de nós não conseguimos reconhecer que nós estamos em pecado. Por quê? Porque o pecado nos cegou. Este homem aqui não conseguia perceber o estado em que ele estava, até que se encontrou com Jesus. E quando se encontrou com Jesus, Jesus roga, Jesus diz a este homem, ou seja, ordena aos demônios que se ausentem deste homem. E a Bíblia diz que Jesus perguntou qual é o nome daquele homem. E ele disse, eu sou legião. Por quê? Porque em mim habitam muitos demônios. E quando Jesus decidiu libertar aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem não queria mais se afastar de Jesus. Aquele homem não queria mais sair de perto de Jesus. É isso que acontece conosco. Quando nós somos libertados, quando nós somos completamente livres de nosso pecado, quando nós somos completamente libertos, quando nós somos transformados em nova criatura, a plena humanidade vem para nós. O pecado nos tira da presença de Deus, o pecado nos faz ficar completamente dominados, nos faz ficar completamente hipnotizados, nos faz ficar completamente escravizados. E este homem aqui estava escravizado. E muitos de nós nos encontramos em uma situação de escravidão plena, que nós já não queremos até sair daquele estado de escravidão. Nos encontramos num estado tão devasso, tão pecaminoso, tão na lama, que nós não queríamos mais sair daquele estado. E este homem, era completamente dominado por esse estado. E muitos de nós estamos nesse estado. Mas este homem, quando se deparou com Jesus Cristo, quando ele foi liberto, ele não queria mais se afastar de Jesus. E é isso que acontece quando Jesus nos liberta. É isso que acontece quando Jesus tira de nós o mal. É isso que acontece quando Jesus nos transforma em nova criatura. Nós já não queremos mais nos apartar de Jesus. E nós já não queremos mais sair de perto de Jesus. Por quê? Porque Ele tirou aquele mal, aquele vício que habitava no nosso coração e colocou o Espírito Santo, aquele que nos impulsiona a buscar a Deus, aquele que nos faz buscar a Deus com mais força, aquele que nos faz buscar a Deus com intimidade, aquele que coloca em nós a vontade de jamais sair da presença de Deus. Este é o Espírito Santo. E naquele momento Jesus colocou a presença do Espírito Santo libertando aquele homem. Colocou a presença do Espírito Santo naquele homem. E a Bíblia diz que ele se encontrava já são. Ele se encontrava completamente curado, vestido. Lembrem-se de que quando ele era possuído pelos demônios, ele não vestia roupa nenhuma, ele andava nu, completamente, ou seja, perdeu completamente o bom senso, perdeu completamente o bom raciocínio, a razão, ao ponto de andar nu, ao ponto de não ter casa, ao ponto de habitar no cemitério. E muitas das vezes a nossa vida se encontra nesse estado. Nós perdemos completamente a humanidade, por quê? Porque o pecado habita em nós. Nós perdemos completamente a humanidade, por quê? Porque nós estamos distantes de Deus. Nós perdemos completamente a humanidade, por quê? Porque o pecado está tão entrosado em nós, que nós já nem temos mais vontade. Nós perdemos a plena humanidade de ser aquilo, ou seja, nós perdemos a razão. Mas quando Jesus vem até nós, quando Jesus nos encontra, quando Jesus fala para o nosso coração, quando Jesus ordena que nós sejamos libertos, nós jamais somos os mesmos. E este homem jamais foi o mesmo. E reparem que este homem, conforme a leitura que eu fiz no princípio, ele queria tanto permanecer com Jesus que quando Jesus se ausentava, ele disse, rogo-te, peço-te que me deixe ficar contigo. Mas Jesus nos mostra que você permanece comigo quando você ir anunciar as minhas palavras, quando você ir anunciar as boas novas, aquilo que Deus te fez. Nós permanecemos com Deus, nós estamos com Deus quando nós fazemos a sua vontade, que é anunciar, testemunhar o bem que Ele nos fez. Mas muitos de nós não queremos, muitos de nós recebemos o bem de Deus, muitos de nós somos libertos dos nossos pecados, mas nós não queremos testemunhar o bem que Deus nos fez. Mas Jesus aqui quer nos mostrar que se você quer permanecer comigo, então faça aquilo que eu te digo para fazer. Vai, anuncia, testemunhe, mostre aquilo que Deus te fez para que os outros também possam ver e glorificar ao Pai que está nos céus. Então você que ainda não é liberto, você que se encontra num vício, você que se encontra na prisão do pecado, você que se encontra em um estado deplorável, que você deseja ser liberto, mas o pecado te puxa, te atrai ainda mais para o chão, te atrai ainda mais para a lama, te coloca mais distante de Deus. Eu quero te dizer hoje que Jesus Cristo é aquele que liberta, pois a palavra de Deus diz em João 8,36, pois se o Filho verdadeiramente vos libertar, ou seja, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então este homem, quando foi liberto por Jesus, verdadeiramente permaneceu um homem livre. Por quê? Porque não mais estava dominado pelos demônios, mas agora o seu domínio, o seu senhorio estava em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha amada irmã, receba essa palavra, receba essa exortação.
Você que anda num vício, você que anda num pecado repetitivo, você que quer ser liberto, quero te dizer hoje que Jesus Cristo é aquele que liberta. Então encontre-se com Ele, corre aos seus pés, descansa aos pés da cruz, que nele há libertação e nele há salvação. E quando você receber este milagre fantástico que é a libertação, quando você for liberto completamente dos teus vícios, masturbação, bebida, drogas, quando você for completamente liberto do orgulho, da ganância, do teu ego, da soberba, quando você for completamente liberto daquele homem mau que você é, não deixe isso simplesmente contigo. Vai, anuncia a Deus aquilo que o Senhor fez e operou na tua vida, para que assim outras pessoas possam entender e ver que na verdade Deus liberta e que seu nome para sempre seja glorificado. Que Deus te abençoe e inscreva-se no canal. Este é o nosso canal SBCB, que partilhamos mensagens, partilhamos palavra de Deus. E inscreva-se aqui no canal, aqui está o botão da subscrição, para que você possa receber mais vídeos, para que você possa receber mais exortações, para que você possa receber mais da palavra de Deus e ser edificado, ser transformado, ser liberto por esta palavra aqui, que transforma o homem completamente. Então, que Deus te abençoe e fiquem na paz.